Olá pessoal, bem-vindo a essa aula explicativa de uma nova oficina da redação. Ela é específica para o concurso do TRT de Sergipe, cuja banca é FCC. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Leandro Rangel, especialista em discursivas e estou aqui para ajudar vocês no que for possível. Bom, qual é o objetivo desse curso, tá? O objetivo desse curso é propor para vocês temas que eu elaborei com base no edital específico do TRT 20. Então eu peguei o edital, me coloquei no lugar do examinador e tentei pensar em alguns temas para a gente poder trabalhar junto, tá? E esses temas a gente vai trabalhar no modelo de estudo de caso, que é o que a FCC vem pedindo nesse edital. E então, com base nisso, a correção vai ser feita aos moldes da FCC e o que eu vou esperar de vocês é um estudo de caso. Mas aí eu imagino que boa parte de vocês está se perguntando o que é um estudo de caso, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para que vocês fiquem preparados, tá? Bom, esse edital, a FCC especifica que vão ser duas questões práticas, tá? Que você deve apresentar por escrito as soluções. Esse por escrito ajuda vocês em muita coisa, porque quando o edital vem pedindo estudo de caso, a FCC ela é muito criativa em relação ao que ela vem cobrando, e eu vou mostrar nos exemplos. Os temas vão estar sobre o conteúdo específico do edital, então a gente imagina duas questões práticas no formato de estudo de caso sobre temas técnicos, né? Então, quem fugir da modalidade solicitada, apresentar um texto de forma não articulada com desenho inverso, está previsto no edital que vai ter a nota zerada. E vocês vão ter que ter um aproveitamento mínimo de 60%. Ou seja, não adianta fazer aquele texto muito mais ou menos, porque a linha de corte aqui está alta. Se você tirar menos que 60%, você vai ser eliminado do concurso. E o edital ele previu aqui um mínimo de 10 e máximo de 20 linhas. No intervalo de tempo muito curto, praticamente na mesma semana, a FCC lançou dois editais, esse TRT de Sergipe e o TRE de São Paulo. E tem uma diferença sensível para esses dois editais. Os dois pedem estudo de caso, só que esse edital do TRT de Sergipe ele especifica que vai ser no mínimo 10 e no máximo 20 linhas. O edital do TRE de São Paulo não especifica mínimo nem máximo de linhas. E isso aí talvez corrobore com os exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui em seguida. Então, a grande pergunta é: o que a FCC entende por estudo de caso? Em linhas gerais, estudo de caso vai ser uma situação real, um problema que o examinador vai propor e vai pedir para você alguma solução, alguma resposta. Não vai ser simplesmente uma discursiva que você vai conceituar alguma coisa, mas vai ser face a algum problema apresentado, ele vai esperar que você faça alguma solução, alguma proposta. E aí eu trouxe alguns exemplos de algumas discursivas que a FCC utilizou nos últimos anos, cobrando especificamente estudo de caso. O primeiro caso foi o concurso da Infraero 2011. Esse concurso ele é meio especial porque é um dos primeiros concursos que eu fiz e o primeiro que eu passei, né? Então me traz lembranças boas esse concurso. Eles dividiram o edital em várias especialidades, né, e tinha um cargo específico para gestão de TI que cobrava só matéria de governança. E eu já trabalhava com governança na iniciativa privada, então eu consegui ter um desempenho bom, passei em primeiro e aí já entrei na vida pública com o pé direito. Bom, o que a FCC cobrou nesse estudo de caso, tá? Aqui está o espelho da prova. Então, o examinador fala aqui, questão 1. A organização adotou como padrão o framework PMBOK para o gerenciamento de projetos e a metodologia RUP para o desenvolvimento de sistemas. Pede-se elaborar uma EAP que seja o modelo padrão dos projetos de sistemas baseado nas fases de desenvolvimento e no principal pacote de trabalho de cada fase. Pessoal, eu vou resumir para vocês aqui porque pode parecer estranho, mas não é não. A discursiva desse concurso, o estudo de caso, o examinador pedia para a pessoa desenhar uma EAP. Não é escrever, detalhar, nem explicar o que é uma EAP. Ele pediu para desenhar uma EAP sobre esse cenário específico. Foi assim que eu fiz e tive uma nota boa. Desenhei umas caixinhas meio redondas, tanto que na folha de resposta definitiva não tinha linhas,
tinha mais ou menos um espaço como esse aqui, um box, né, que você podia colocar a sua resposta. Então, são coisas como essa que a FCC pode aprontar com você quando ela pede estudo de caso. No edital especificamente do TRT de Sergipe, eu acho que vai ser pouco provável que seja questão de desenho, porque o edital especificou mínimo e máximo de linhas. Mas o importante aqui é deixar claro para vocês que a FCC ela é muito criativa, ela pode cobrar qualquer tipo de coisa no estudo de caso. Um outro exemplo aqui é o TRF Terceira Região, um concurso que a FCC fez em 2015. Bom, nesse certame aqui, o que a FCC fez? Ele colocou aqui questão 1. Paulo trabalha no TRF3 e foi encarregado de fazer, em um processo de engenharia reversa, o desenho do diagrama de classe e do diagrama de sequência de uma aplicação Java Web. Nessa aplicação, o usuário está habilitado apenas a cadastrar clientes. Ele preenche os dados do cliente em um formulário e clica no botão Salvar. Os dados são enviados para uma servlet. A servlet recebe esses dados, encapsula o objeto da classe de entidade, faz a conexão com o banco de dados e salva esses dados por meio de uma classe de acesso ao banco de dados. Após os dados serem salvos, o usuário recebe uma confirmação ou uma mensagem de erro, caso haja algum problema. Aí a questão apresentou uma série de código-fonte que eu pulei aqui. E na sequência, a questão lhe apresenta um diagrama de caso de uso e um diagrama de classe. Então, tudo isso aí fazia parte do comando da questão. Aí vem o examinador e pede para que você, dois itens nessa questão, né? O primeiro item A, indicar os componentes que devem ser representados nos grupos Model View Controle do MVC. E no item B, crie um diagrama de sequência representando as interações que ocorrem no caso de uso cadastrar cliente. Ou seja, o examinador lhe deu mais ou menos o que o sistema deve fazer, lhe passou o código-fonte para você olhar e com base no código-fonte você vai ter que fazer uma engenharia reversa, uma documentação reversa e fazer um diagrama de sequência. É exatamente assim, é desenhar um diagrama de sequência, muito parecido com o edital Neufraero. A FCC lhe deu um espaço em branco para que você desenhe literalmente um diagrama de sequência. E isso que a FCC entendeu por um estudo de caso nesse certame. Nessa mesma prova, teve a questão 2, ele passou uma série de requisitos e pediu para você completar a definição dos requisitos funcionais. Um negócio bem mão na massa mesmo, você escrever requisito. Isso foi o estudo de caso desse certame na segunda questão dele. O item B também foi para completar a definição de requisitos, só que no caso aqui os não funcionais. E no item C, uma pergunta bem direta, ele pediu para você citar a área de conhecimento que os processos acima permanecem. Então ele deu aqui, de acordo com o PMBOK na quarta edição, os processos coletar requisito, definir escopo, criar EP, verificar escopo e controlar escopo interagem entre si com o processo de outras áreas de conhecimento. Aí ele pergunta com base nisso qual a área de conhecimento que esses processos permanecem. Uma pergunta bem direta e isso também foi entendido como estudo de caso. Um exemplo desse, o item C, acho que não cai na prova de vocês, porque o edital especificou o mínimo de 20 linhas. Mas o examinador pode entender que a pergunta A, B e C podem formar aqui nesse caso um total de no mínimo 10 e no máximo 20 linhas. Então daria para você trabalhar em cima disso. Nesse mesmo certame, o item D, né, o quarto ponto que o examinador perguntou nessa questão, ele pediu para você citar 3 técnicas de levantamento de requisitos. Então, bem cara crachá. Ele faz uma pergunta e espera uma resposta. E você vê que não tem, assim, de fato, um problema que você pode se deparar para você realmente propor uma solução. Não parece muito com um estudo de caso no sentido lato da palavra, mas assim, a FCC é muito criativa quando usa estudo de caso. Eles podem cobrar literalmente tudo e dizer que é um estudo de caso. Então vocês têm que estar preparados para isso. Um outro exemplo aqui do TRT Terceira Região, também realizado em 2015. Na questão 1,
o examinador lhe deu um diagrama de redes aqui, colocando alguns appliances, alguns hosts. Ele colocou: um tribunal possui instalada a estrutura de informática e de rede de computadores apresentada conforme a figura abaixo. Então ele colocou uma figurinha aqui com um switch, um roteador, um servidor, 3 estações de trabalho, uma impressora e a internet. E aí ele pergunta: baseado nas normas e nas boas práticas para a implantação de segurança da informação nesse ambiente, elabore, fundamentalmente, uma proposta de projeto de segurança que especifique e descreva as funções dos equipamentos e dispositivos que devem ser adquiridos para a implantação da segurança da rede local, as funções dos softwares a serem contratados ou adquiridos para detectar invasão, acesso indevido e malwares, os protocolos que serão utilizados para o serviço de comunicação entre as estações e o servidor de arquivos, os protocolos e as regras que serão implantadas para os acessos ao servidor de página web e como será implantado o backup de arquivos do servidor. Ou seja, ele quer que você proponha de fato uma solução especificando equipamento, software, protocolo e definindo como vai ser a política de backup. Então, isso aqui está muito parecido de fato com o estudo de caso. Ele lhe apresenta um cenário, um problema e pede uma solução. Nesse mesmo certame, na questão 2, o examinador lhe pede para, baseado no cenário que ele lhe dá, você identifique o modelo prático utilizado no projeto A e B, você descreva como se lida com os requisitos e que você descreva como é tratada a rastreabilidade dos requisitos nos projetos A e B. Ou seja, meio que uma engenharia reversa. Ele lhe dá um cenário e pede que você, através disso, aí você identifique qual foi o modelo prático utilizado para chegar nesse cenário. É muito parecido com o estudo de caso de verdade, diferente de desenhar um diagrama de sequência, né? Bom, esse vídeo aqui basicamente é para preparar vocês o que vocês podem esperar da FCC, que é basicamente tudo. Eu trouxe exemplos reais que a FCC já vem trazendo e durante a oficina eu vou propor temas com vocês que eu acho que vão ser possíveis de cair. Não na intenção de adivinhar nenhum tema, porque eu não tenho acesso a isso, mas na intenção de deixar vocês preparados para, vindo o que vier, vocês não vão ser surpreendidos. Vocês vão estar preparados para fazer um tema tranquilo. E agora explicando um pouco sobre a estrutura do curso, como que vai ser o nosso curso, tá? Vocês vão receber 3 temas e para cada tema vocês vão poder mandar 2 submissões. Ou seja, eu vou propor um tema 1, vocês vão ler, vão fazer o texto, eu vou corrigir, mandar feedbacks e vocês vão ter a oportunidade de reescrever esse tema com minhas considerações e ver se vocês vão ter uma melhora na nota que eu vou atribuir para vocês. Então, como eu disse, eu vou passar 3 temas para vocês e é interessante que vocês não olhem o tema previamente. Vocês simulem de fato uma situação de prova. Vocês olhem o tema só na hora que vocês forem escrever. E de preferência cronometrem um tempo para que vocês consigam saber mais ou menos quanto tempo vocês estão demorando para fazer um texto completo. Isso vai ajudar vocês no planejamento da prova. Vocês vão saber mais ou menos quanto tempo vocês têm que reservar para fazer os 2 estudos de caso. Bom, eu vou passar também um template, né, com o número máximo de linhas e vocês vão colocar o seu texto nessa folha de resposta. E aí vocês vão me enviar pela ferramenta EAD do Provas de TI com esse template digitalizado ou uma foto. Tem aplicativozinho no celular que você consegue baixar, que você consegue tirar uma foto e digitalizar e fica bem legalzinho. O CamScan é um exemplo, mas se for legível e vocês mandarem uma foto, tá tranquilo. Ou se vocês tiverem acesso a um scanner em casa ou no trabalho, pode me mandar também o texto digitalizado. Mas o importante é que vocês não façam texto no Word, vocês realmente peguem e reservem um tempo, sentem numa cadeira, imprimam o tema, imprimam a folha de respostas e realmente façam simulando uma prova. Só assim vocês vão conseguir melhorar. Bom, essa aqui é a cara da ferramenta EAD que vocês vão utilizar para trabalhar com os temas, tá? Vocês vão ter aqui 3 temas para trabalhar e quando vocês estiverem com os arquivos, vocês submetem o texto digitalizado na ferramenta. Vocês vão colocar nesse item envio de arquivos, vocês vão colocar um ou mais arquivos aqui e vão salvar as mudanças. É um grande detalhe, quando você salva a mudança nesse estágio aqui, o texto fica em modo rascunho e eu ainda não tenho acesso a ele.
Então, você quando salva a mudança, você depois submete o texto em definitivo para que eu tenha acesso ao texto e possa providenciar a devida correção. Bom, quando o texto chegar para mim, além de dar a correção individualizada, e eu vou passar para vocês um padrão de respostas que era o que eu esperava, tá? Então, caso você tenha sido surpreendido pelo tema e não tenha conhecimento dele, o padrão de resposta vai ser uma ferramenta para você poder reforçar a teoria e não ser surpreendido caso ele venha a cair. Então, eu vou dar para vocês um embasamento teórico de onde eu tirei, tá? O conteúdo para fazer esse tema, com referência bibliográfica sempre que aplicado. Então, como eu disse, eu vou passar para vocês uma correção e feedback individualizado com os moldes de correção aplicados pela FCC. Então, eu vou tentar simular ao máximo uma situação de prova, com o peso que o examinador aplica, o que ele avalia, o que ele não sensibiliza muito, para que vocês consigam se habituar bastante com o cenário de prova. Bom, pessoal, é isso. Esse aqui é o fim da nossa videoaula explicativa. Eu espero que vocês adquiram o módulo para que a gente possa praticar. Esse aqui abaixo é o meu perfil do itinerante e eu vou dar preferência à comunicação no fórum do curso, que é um fórum mais privado, só participam os alunos matriculados e nesse fórum eu tiro todas as dúvidas que vocês tiverem sobre esse certame e sobre as discursivas, ok? Muito obrigado, pessoal.